O Dr. Azadi é professor da Universidade de Teherã e um comentarista prolífico, analista de tudo que envolve o Irã e a guerra com o Irã. Neste momento, os Estados Unidos estão substituindo seu porta-aviões, o USS Lincoln, no Oceano Índico, após diversos relatos de que há uma crise a bordo. Muitos marinheiros tentaram tirar a própria vida. Além disso, há relatos de que o Irã está partindo para a ofensiva, que adotou uma postura ofensiva em relação aos Estados Unidos e está pronto para resistir a Trump até o fim do mandato dele, a fim de pressionar os Estados Unidos a ceder às suas exigências. O que o senhor pensa sobre o estado atual da guerra neste momento? Acho que o Irã está tentando evitar ser atacado novamente. No último ano, mais ou menos, perdemos mais de 5.000 civis. Muita infraestrutura civil foi danificada, segundo Trump. Os Estados Unidos causaram cerca de $1 trilhão em danos à infraestrutura aqui. É muito dinheiro. E não dá para governar um país de mais de 90 milhões de pessoas com 2 regimes nucleares atacando você a cada poucas semanas. Então a ideia é evitar a guerra. O Irã tem interesse nesse memorando de entendimento que foi alcançado há 2, 3 meses. As partes deveriam negociar por 60 dias, mas os Estados Unidos começaram a atirar de novo antes do 30º dia. O lado iraniano está tentando dar uma chance à paz, evitando a guerra, outro confronto militar. Mas para haver paz, os dois lados precisam estar dispostos a isso. E muita gente aqui acha que os Estados Unidos estão apenas descansando e se preparando para outra rodada de ataques. Como você mencionou, temos pessoas nas Forças Armadas dos Estados Unidos que estão ficando cansadas. Acho que muita gente percebe que esta não é uma guerra dos Estados Unidos. Esta é a guerra de Netanyahu. Ela foi pensada para ajudá-lo. Ele vai disputar eleições em outubro. Ele precisa ter algum tipo de confronto militar para poder vencer a eleição. E Trump foi tolo o suficiente para fornecer soldados americanos para ajudar Netanyahu. E agora vemos pessoas como J.D. Vance, como você disse, afirmando que a prioridade deles é manter os preços do petróleo baixos e o Estreito de Hormuz aberto. O Estreito de Hormuz estava aberto antes de eles começarem esta guerra ilegal contra o Irã. E o programa nuclear iraniano, segundo Trump, foi totalmente destruído em junho passado. E eles têm todas essas câmeras nas instalações nucleares iranianas. Se o Irã quiser retomar aquele programa, eles saberiam disso em poucos minutos. Então, no geral, a ideia era tomar o petróleo do Irã. É isso que Trump vem dizendo, inclusive há cerca de 10 dias. Um repórter perguntou a Trump por que ele quer tomar o petróleo do Irã. E ele respondeu que é empresário e quer ganhar dinheiro. Ele falou em mudar as fronteiras do Irã. Falou em mudar o governo do Irã. Então estamos lidando com pessoas difíceis, a classe Epstein, e elas estão dispostas a matar muita gente para obter algum sucesso na política externa. O que é muito difícil de conseguir, considerando que o Irã está lutando pelo Irã. O Irã está lutando pela integridade territorial do país e Trump está lutando por algum legado de tomar os recursos de outras pessoas. Ele está se gabando de tomar a Venezuela e o petróleo, e quer acrescentar mais uma linha ao legado que pretende deixar. É difícil entender isso, porque você não deveria matar milhares de pessoas para alcançar algum tipo de sucesso na política externa. Pessoas normais veem isso como fracasso. Pessoas normais veem isso como imperialismo. Pessoas normais veem isso como agressão. E se você é o presidente dos Estados Unidos, militarista ou estrela de gosto do capitão de gangster, tentando tomar de cursas e aos povos. Dr. Azadi, o que o senhor acha da capacidade dos Estados Unidos de atacar o Irã novamente? Os Estados Unidos atacaram o Irã 30.000 vezes, e Israel cerca de alguns milhares de vezes, durante aqueles 39 dias de hostilidades, somados às escaladas que ocorreram depois que o memorando de entendimento foi assinado.
Fale sobre a capacidade dos Estados Unidos e sobre o que o senhor acredita ser a ameaça atual ao Irã, neste momento, por parte dos Estados Unidos. E se puder, esclareça a população americana sobre isso, a partir da perspectiva iraniana. Sabe, também temos as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Trump não quer ver os preços do petróleo subindo antes das eleições. Mas depois que isso passar, eu não acho que a política de atacar o Irã novamente tenha terminado. Acho que os Estados Unidos estão tentando reabastecer seus estoques de equipamentos militares, mísseis e outras coisas de que precisam. Os ataques talvez não sejam tão extensos quanto o que vimos em fevereiro, mas, ao pressionar a economia iraniana, eles esperam que as pessoas no Irã se cansem e ajudem Trump a alcançar seus objetivos. E era isso que eles tinham em mente em fevereiro. Tivemos Netanyahu pedindo aos iranianos que saíssem às ruas aos milhões. E eles realmente saíram. Eles vão às ruas todas as noites, gritando contra Trump e Netanyahu. Então essas duas pessoas conseguiram unir os iranianos mais do que qualquer político iraniano jamais conseguiria. Temos esse efeito de união em torno da bandeira. E até as pessoas que não gostavam do governo não querem mandar os filhos para a escola e nunca mais vê-los. Não querem que o hospital do bairro seja bombardeado. Não querem que a ponte da região seja destruída. E elas percebem que é o atual governo do Irã que está defendendo o país. E se tiverem de escolher entre o atual governo e criminosos de guerra, pessoas genocidas como Netanyahu, elas escolheriam o atual governo. Então a ideia é alcançar objetivos que não vão ser possíveis. Acho que o número oficial é de 34 bilhões de dólares que os Estados Unidos já gastaram. É dinheiro dos contribuintes americanos. Eles estão gastando muito dinheiro. Tivemos 17, 18 soldados americanos mortos, jovens com famílias jovens. E a política não está realmente funcionando. Mas não acho que Netanyahu e Trump tenham desistido dos objetivos que têm. Dada a influência do lobby israelense no Congresso dos Estados Unidos, eles podem continuar conseguindo financiamento para essa guerra ilegal contra o Irã. Então, para ser sincero, não estou muito otimista. Até a imprensa tradicional observou que o Irã saiu mais forte desta guerra do que estava antes dela. Você concorda com essas avaliações? E talvez possa falar sobre como vê a posição atual do Irã nesta guerra, agora que nos encontramos neste atoleiro, como a político chamou. Então, os iranianos estão mais unidos, e as forças armadas do Irã estão aprendendo muitas coisas. E vocês viram esses relatos de que os mísseis iranianos estão ficando mais inteligentes. Eles conseguem manobrar e estão cada vez mais difíceis de atingir, especialmente porque os Estados Unidos estão ficando sem esses sistemas de defesa aérea. E o Irã está produzindo muitos desses mísseis. Tivemos um relatório da CIA, há alguns meses, dizendo que o Irã preservou cerca de 75% do seu estoque de mísseis. E nos últimos 2 meses, o Irã está produzindo mais mísseis. Então, em termos de poder militar, o Irã está indo bem. Em termos de poder brando, tanto dentro quanto fora do Irã, o país está indo bem. E o único problema é que temos os israelenses, que não desistiram de balcanizar o Irã. Eles querem destruir o Irã. E eles têm este presidente na Casa Branca disposto a fornecer dinheiro e soldados para uma guerra que não é uma guerra da América. É por isso que mais de 2/3 dos americanos se opõem a esta guerra. Há muitas pessoas no Congresso dos Estados Unidos que também se opõem a ela. E eu acho que quanto mais esta guerra continuar, mais danos os dois lados vão sofrer. A única diferença é que o Irã não tem outra escolha a não ser se defender. O outro lado tem a opção de parar esta guerra, porque foi uma guerra escolhida. Eles não precisavam tê-la iniciado. Podem parar a qualquer momento.
Dr. Azadi, talvez o senhor possa falar aos americanos e ao público ocidental que assiste a este programa sobre quais, na sua opinião, são os maiores equívocos a respeito do Irã. Especialmente agora, quando o Irã se encontra em uma posição muito diferente nesta guerra e na atual fase da guerra, em comparação com a situação em que estava antes do início dela. Qual é a sua avaliação sobre isso? E o que o senhor diria aos americanos e ocidentais que estão assistindo a esse programa nesse momento? Americans and Westerners who are watching this program right now. For a Western audience, Sabe, para um público ocidental, pessoas da sua idade e mais velhas, nos últimos 47 anos, a mídia tradicional, a mídia corporativa, vem demonizando o Irã. Tivemos esses protestos organizados pela Mossad em janeiro. E como sabemos disso? Mike Pompeo, ex-chefe da CIA, falou sobre agentes da Mossad nas ruas iranianas. Ele ainda não apagou os tweets. Então, temos esse tipo de operação no Irã. E Trump vem exagerando os números para justificar a guerra. Esse é o plano dele. Ou derrubaria o governo do Irã por meio daquele semigolpe, ou se não tivessem sucesso, acautarmente. Então, a primeira coisa que eu espero que o público ocidental perceba é que o que se recebe na mídia tradicional pode não ser preciso, porque a grande mídia dos Estados Unidos geralmente apoia as guerras dos Estados Unidos. Foi isso que ela fez na guerra do Iraque, na guerra do Afeganistão e, pelo menos no início, na guerra do Vietnã. Perto do fim, alguns começaram a mudar de opinião. Mas, no geral, dada a influência do lobby israelense na mídia dos Estados Unidos, demonizar o Irã é uma indústria. Há todas essas pessoas aparecendo na televisão como especialistas em Irã. Elas são pagas basicamente para fornecer informações falsas ao público. Então, número 1, informe-se sobre o Irã por meio da mídia alternativa, talvez por outros meios, lendo livros sobre o Irã. Esse é o número 1. Reading books on Iran. That's number 1. Number 2, Número 2, sabe, se você é americano e há uma guerra, e de um lado estão os Estados Unidos e do outro está algum país do Oriente Médio, em geral, as pessoas normais pelo menos gostariam de estar do lado da América. Mas espero que não façam isso, porque se os Estados Unidos tiverem sucesso em suas operações contra o Irã, eles tentariam repetir isso em outras partes do mundo. Isso significa mais dinheiro gasto, mais soldados americanos mortos. Sequestrar o presidente da Venezuela foi ilegal. Eles fizeram isso. Trump se sentiu encorajado e então iniciou essa operação contra o Irã. Se tiver sucesso com o Irã, talvez queira ir e tomar a Groenlândia, ou o Canadá, ou Cuba, fazer outras maldades. Então, na verdade, o Irã está lutando pelo Irã. O Irã está lutando pelo mundo civilizado, o mundo que não quer ser dominado pela classe Epstein. Então, se você é americano, os polícias seja difícil ficar do lado do Irã, mas pelo menos seja neutro. Porque se esse apoio popular à guerra começar a crescer, espero que não, os políticos americanos geralmente prestam atenção às pesquisas. Em vez de 2/3 dos americanos, se 3/4 dos americanos, ou mais de 90% deles, se opusessem a esta guerra, acho que ela terminaria mais cedo. E terminar mais cedo seria bom para o povo dos Estados Unidos, porque não teria que pagar por ela, nem fornecer soldados. E guerras não têm vencedores. Neste caso, Netanyahu seria o único vencedor desta guerra, nem mesmo Israel. Netanyahu would be the only winner of this war. Not even Israel. I don't think this is in line with the Não acho que isso esteja alinhado aos interesses de Israel. Está alinhado aos interesses de um homem que quer continuar no cargo de primeiro-ministro de Israel. Então, se você é americano, a esperança que temos é que perceba que os iranianos não têm animosidade em relação ao povo americano. Sabe, Trump fala disso. Há este slogan aqui, morte à América. Mas isso não significa morte ao povo americano. Significa morte à política externa americana. Quando você cria um slogan, ele precisa ser curto. Morte à política externa americana é longo demais. Então se diz morte à América. Morte à América significa morte ao governo que está implementando essas políticas.
having coup d'états in 1953 in Iran. Ter dado um golpe de Estado no Irã em 1953, apoiado um regime brutal nos anos 50, 1960 ou 70, apoiado Saddam Hussein durante a guerra contra o Irã e depois imposto todas essas sanções que afetam os cidadãos comuns daqui a mais de 4 décadas. Então, morte à América significa morte a essas políticas. As pessoas aqui, não sei se você já esteve no Irã ou não, mas quando americanos vêm ao Irã, eles ficam bastante surpresos, porque encontram pessoas amigáveis. Elas não querem fazer mal aos americanos. Sabe, de modo geral, nós consideramos os americanos vítimas do mesmo governo que está brutalizando o Irã. São vítimas porque têm que pagar por essas políticas, e isso não é justo. Dr. Azadi, o senhor acredita e concorda com as avaliações feitas, inclusive pelo The New York Times, pela CNN e por outros veículos, de que o Irã venceu esta guerra? E se sim, o que vencer significa para o Irã? E se não, por quê? Iran has won the war because Iran has not been defeated. Sabe, o Irã venceu a guerra porque o Irã não foi derrotado. O Irã continua de pé, machucado, mas de pé. Mas os mais de 5.000 civis que perdemos não estão mais entre nós. Então não podemos perguntar a eles. Houve muitos danos ao país. Então, se você considerar todos esses danos e mortes, talvez não. Mas se definir vencer como permanecer de pé e resistir, sim. Há essa cultura de resistência aqui, e as pessoas conseguiram resistir. Sabe, estamos lidando com 2 regimes nucleares, e eles não tinham nenhuma limitação. Não tinham nenhuma limitação ética, nem nada disso. Atacaram qualquer lugar que quisessem. No que diz respeito ao Estreito de Hormuz, sabe, temos o direito internacional. Eu sei quando se tem Trump como presidente falando de direito internacional, soa engraçado. Mas no artigo 17 da Carta da ONU e da Convenção da ONU sobre o Direito do Mar, está disponível online, o artigo 17 fala sobre a passagem de navios por estreitos, como o Estreito de Hormuz, mas ele fala em passagem inocente. E no artigo 19, define o que é inocente, não prejudicar a segurança dos estados costeiros. Então você pode passar por essas vias navegáveis, mas não deveria atirar contra os estados costeiros enquanto está passando. É algo muito lógico de se dizer no direito internacional. Então, se você ataca um país, mata seu povo, ataca a infraestrutura, obviamente está colocando em risco a segurança desse Estado. Portanto, o Irã, segundo o direito internacional, precisa garantir que isso não aconteça. Todas essas bases dos Estados Unidos no Golfo Pérsico foram construídas usando o Estreito de Hormuz. Então seria insensato os iranianos permitirem que o Estreito de Hormuz fosse usado para que o Irã fosse atacado novamente. E sabe, segundo esta Convenção da ONU sobre o Direito do Mar, os países têm 12 milhas de águas territoriais e 12 milhas do que chamam de zona contígua. As águas territoriais são como o seu território em terra. Não há diferença. A zona contígua não é o seu território, mas as leis do Estado costeiro devem ser respeitadas. Esse é o artigo 33 da Convenção da ONU sobre o Direito do Mar, especialmente no que diz respeito a questões de segurança. Então você soma 12 milhas de águas territoriais e 12 milhas de zona contígua, e chega a 24 milhas. E o Estreito de Hormuz tem apenas 21 milhas. Portanto, todo o estreito fica em águas territoriais iranianas ou na zona contígua. E o mesmo vale para Omã. Então, Irã e Omã estão negociando para chegar a um acordo, e teriam feito isso muitas semanas atrás. O problema que temos é que os Estados Unidos estão pressionando muito Omã. Trump ameaçou bombardear Omã há alguns meses, e notícias não oficiais que recebemos dizem que eles congelaram ativos omanenses em bancos americanos, como forma de pressionar Omã. E eles querem, sabe, temos este corredor iraniano, temos este corredor omanense, e os Estados Unidos querem ter este corredor americano no meio do Estreito de Hormuz. E os Estados Unidos não são um estado costeiro do Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos são um estado costeiro do Golfo do México.
E também, vocês não deveriam esquecer o nome, é o Golfo do México. Então eles podem fazer coisas em suas águas territoriais, na zona contígua, no Golfo do México e em outras áreas onde têm direitos sob o direito internacional. Eles estão a 11 mil quilômetros do Estreito de Hormuz. Portanto, geograficamente, não estão nem perto do Estreito de Hormuz. O Irã foi atacado. O Irã vai usar sua geografia para garantir que o país possa sobreviver aos anos restantes da administração Trump. Muitos observaram que o Estreito de Hormuz deu ao Irã uma quantidade incrível de poder sobre os assuntos globais. O Irã tem muito poder para ditar os mercados de energia e, na prática, acabou se encontrando numa posição muito mais poderosa do que antes da guerra, só nessa área. Agora, você poderia dar suas palavras finais e sua avaliação sobre o que vem a seguir. Porque, como você já disse, não se pode confiar nos Estados Unidos e em Israel. Os Estados Unidos e Israel voltarão a entrar em guerra com o Irã de forma muito rápida e cinética, caso o Irã não consiga prevalecer no longo prazo e caso isso continue se arrastando. Então, para o que os iranianos estão se preparando? E para onde você vê as coisas caminhando a partir daqui? Deixe-me apenas acrescentar isto sobre o Estreito de Hormuz. Rubio, o secretário de Estado, diz que essas são águas internacionais. Não são, como eu expliquei. São águas territoriais e zona contígua do Irã e de Omã. Não temos alto mar, não temos águas internacionais. Temos navios internacionais passando por ali. Mas isso não torna essa via marítima internacional. Internacional é como a cidade de Nova York. Há muitas pessoas internacionais visitando a Estátua da Liberdade. Muitas pessoas internacionais passam por aquela área, mas isso não faz daquela área uma via marítima internacional. Aquilo continua sendo território americano. Então, só porque há navios internacionais ou pessoas internacionais, muitas delas passando por algum lugar, isso não muda o status do território. Pertence ao povo dos estados costeiros. Então, isso é um equívoco que Rubio tem, e precisamos nos lembrar disso. Como comentário final, nós não vivemos nos Estados Unidos. Não temos como pressionar os políticos americanos a parar essas guerras. Trump assumiu o cargo prometendo não iniciar outra guerra no Oriente Médio. E foi exatamente isso que ele fez. Então, para as pessoas nos Estados Unidos, para as pessoas na Europa, temos alguns países europeus que estão fornecendo ajuda a Israel, fornecendo bases aos Estados Unidos. A esperança que os iranianos têm, as pessoas no Irã têm, é que essas pessoas, que esperamos que não tenham animosidade contra os iranianos, façam alguma coisa para que esse tipo de política não saia de graça. Então, se você é um político americano que apoia a guerra, esperamos que em novembro você não seja reeleito. Porque se for reeleito, vai continuar financiando esta guerra. Nós não temos voz nas eleições americanas, mas os americanos têm. E continuar esta guerra não é do interesse do Irã. Também não é do interesse desses cidadãos comuns dos Estados Unidos. A nossa esperança é que eles realmente votem em candidatos da paz. Candidatos que não apoiem guerras ilegais contra outros povos. E tomar os recursos do Irã não vai beneficiar o povo americano. Vai beneficiar as empresas de petróleo, os amigos de Trump que estão no 1% mais rico. E os cidadãos comuns dos Estados Unidos terão de pagar o custo de apoiar essas guerras e não vão se beneficiar dos despojos. Trump e seus comparsas vão se beneficiar financeiramente desse tipo de guerra. Dr. Azadi, muito obrigado por participar comigo hoje. Foi uma ótima conversa. Espero poder recebê-lo novamente muito em breve. Pessoal, apertem o botão de curtir antes de sair, porque isso ajuda a impulsionar este programa no algoritmo, para que mais pessoas ouçam as palavras do Dr. Azadi muito depois de vocês terminarem de assistir. Até a próxima, pessoal. Vejo vocês de novo em breve. Next time, everyone, I will see you again soon.